Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou, quando ele chegou, começou a falar. Muito boa tarde, Cafelândia. Muito boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. O programa Evangelho para Todos chegando na sua casa, alcançando a sua vida. E eu gostaria muito, amigo ouvinte, que você prestasse atenção, sempre fizesse essa pergunta. Eu faço para mim mesmo, né? E você faz para você. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é quem? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é de uma igreja A, B ou C. Jesus Cristo, ele é quem? Quem ele é para a minha vida? Quem ele é para você? Ele é o Filho de Deus. Você está me dizendo então que ele é o Filho do Criador de todas as coisas? Isso mesmo. Existe alguém mais importante que veio à Terra do que ele? Não. E por que não é prioridade? Essa foi a primeira questão que eu levantei numa época em que comecei a frequentar igrejas, né? Igrejas eu digo em geral, indiferentemente qual placa de igreja que eu frequentei. Eu digo para você que essa foi uma curiosidade. Você sabe por quê? Porque a igreja, a instituição, ela tem os seus compromissos, tem as suas alianças, e ela precisa agradar você e eu, para que você se mantenha dentro dela. Esta é uma verdade. Então, primeiro, ela tem que fazer alguma coisa que atraia você e eu a frequentar ela. E depois, ela vai ter que fazer algo para manter você dentro daquela igreja, daquela instituição. E assim, sucessivamente, acontece com todas as instituições religiosas. Só que esse não é o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, através de Jesus Cristo, se você olhar na Bíblia, no Novo Testamento, é justamente, Jesus Cristo queria plantar. Jesus Cristo não queria que nós participasse de uma igreja, lá de uma instituição religiosa. Jesus Cristo ele quer que nós sejamos a igreja dele. E isso estaria no Novo Testamento.
Só que a nossa mentalidade, ela é corrompida pelo aquilo que já estava aqui na terra antes de Jesus Cristo ter vindo aqui. E por esse motivo nós temos muitas dores. O apóstolo Paulo até escreve uma carta: por isso há muito entre vós os que dormem, e muito, né? Ele fala mais ainda, muito é aqueles que, não somente muito os que dormem, mas muito doentes. E quando ele fala doentes ali, dá para perceber que ele não está falando de uma enfermidade carnal somente, essa doença, né, que que algumas pessoas têm uma enfermidade que não tem cura para a medicina, para o Novo Testamento, para o Evangelho, tem. Só que essa mentalidade nossa é descrente disso, mas esta é uma verdade. Então, nessa passagem que eu vou ler para você, Jesus Cristo fala muito sobre a nossa mentalidade. O quanto é importante eu e você cuidarmos da nossa mente. Porque a nossa mente, ela traz o que? Ela conserva nela interesses de Deus e interesses do inimigo de Deus. E o interesse de Deus para mim e para a sua vida está no Novo Testamento. Está nos ensinamentos que o Espírito Santo de Deus traz. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque é pedra fundamental, né? Mas depois está na sequência do que o Espírito revela no Novo Testamento. E ele revela no Novo Testamento, eu digo para você isso, não estou falando mal de nenhuma igreja, estou comentando com você, porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra, se você leu o Novo Testamento inteiro, ali os ensinamentos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que quando Jesus Cristo veio aqui na terra, era infestado de igreja, existia um punhado de instituições aqui. Ou você acha que é só o templo de Salomão que era a igreja na época? Não, o templo de Salomão era específico ali do povo de Israel, embora o povo de Israel já era um povo corrompido já. O povo de Israel já tinha violado a lei e por esse motivo Jesus Cristo veio ao mundo. E mais importante, porque se Jesus Cristo não veio ao mundo, os ensinamentos dos profetas, eles tinham validade para um determinado povo. Então, as promessas dos profetas, ou de Deus através dos profetas, ela não seria válida para mim e para você. Por isso que de repente você está dando murro em ponta de faca, já faz muitos anos você não percebeu isso. Por quê? Porque você e eu, nós somos gentios, o apóstolo Paulo fala. Nós somos participantes de uma aliança que Cristo conquistou para nós. Nós não fazemos parte da aliança que veio através do profeta Malaquias. Não fazemos parte da aliança que veio através daquele e daquele outro profeta. Por quê? Porque aqueles profetas, e com os ensinamentos dele, embora viesse de Deus, não justificava eu e você. Não justificava eu. Eu não era participante da bênção de Abraão, porque a bênção de Abraão, nós somos participantes das bênçãos de Abraão simbolicamente, não o que aconteceu com Abraão, certo? Mas simbolicamente nós somos participantes da bênção de Abraão em Jesus Cristo, através desse mediador que é o Filho de Deus. E aqui nessa passagem, vamos olhar o que é que Jesus Cristo fala aqui no versículo de número... deixa eu voltar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 8 e 9. Por que eu fiz todo esse comentário para depois passar para você a palavra? Por quê? Porque a palavra em si é rejeitada por nós. Nós somos o quê? Nós somos pessoas que aceitamos o assunto do homem. Isso. Nós temos um ídolo, erradamente, né? Nós temos alguém que tem influência sobre a nossa vida. Isso aí você vê claramente. Se você abrir o celular, você já percebe que o celular já criou ali, ele fez ali uma rastreabilidade nossa, né? E já criou uma ideologia nossa, e daí ele faz o quê? Ou seja, ele criou ali um perfil, perdão, só corrigindo, ele criou um perfil para mim e para você, daquilo que no percentual de tempo nós gastamos com aquilo, do que mais nós gostamos. Então, com isso, ele domina o nosso tempo de vida. A nossa mente é dominada pelo aquilo que tem influência sobre nós, que não é Deus. Aí você fala assim, não, na minha vida é Deus quem manda. Então você leia o Novo Testamento com bastante atenção, preste atenção em cada um daqueles ensinamentos, porque nós somos justificados por Jesus Cristo, por Deus, através de Jesus Cristo. E ele fala assim, Mateus 13, 8 e 9. E caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, e outra 30, e outra, deixa eu voltar aqui de novo. E outra caiu em boa terra, e deu fruto,
uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja que, nesses 2 versículos, Jesus Cristo está terminando a parábola do semeador. Ele está falando sobre o nosso coração, mente, isso, a minha e a sua mente. Depende, você fala assim, não, a minha mente não está corrompida. Então pega uma lista básica de coisa que seria normal de um ser humano fazer. E dá uma olhadinha, vê se você e eu não estamos exageradamente violando isto. Talvez seja uma coisa que animais não fariam. Mas nós somos seres humanos, racionais. E de repente fazemos. Por que fazemos? Porque a nossa mentalidade está corrompida. É preciso mudar a nossa mentalidade. E para isso nós precisamos do Novo Testamento, de um novo ensinamento. Precisamos do Espírito Santo. E esta é uma verdade. É uma verdade que chega até você não porque o Ismael falou, porque o Espírito Santo usando eu está falando para você. De repente você não acredite nisso, porque você espera isso do pastor, do bispo, do padre, de alguém que tem influência sobre você. Mas esse alguém que tem influência sobre você, talvez o Senhor que está guiando o ensinamento, a orientação que chega até a mim ou até você, não seja Deus. Por esse motivo que a nossa mentalidade não muda. Mas você pode olhar para você e ver claramente quantas coisas básicas, eu não vou citar aqui, de repente pode ofender você do outro lado, mas são coisas básicas. São coisas que é natural de um ser humano fazer. É básico, é comum. A pessoa quantas vezes a gente somos educados com pessoas que vêm de fora em nossa casa, recebemos muito bem, e isso não é errado de maneira alguma, temos que muito bem receber as pessoas, mas o quanto somos agressivos e mal educados com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio cônjuge, com filhos. Quando uma certa vez eu até discuti com alguém que falou para mim que era o sal da terra e luz do mundo, a minha veste, aquilo que eu estava vestindo, ele chegou para mim e me deu uma bronca. E falou assim para mim, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e você se veste desta maneira. E eu falei, esta maneira te escandalizou? Essa minha maneira de vestir te escandalizou? Ele falou, me escandalizou sim, porque você é crente. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu falei, então preste atenção, o que é sal e o que é luz, e para que serve sal e para que serve a luz. Analise para você ver. Ou seja, você pode escandalizar comigo, quem tem que escandalizar comigo, quem mais perto de mim está. Por quê? Porque luz não clareia de longe para perto, mas sim de perto para longe. De repente eu não dou sabor para você, mas quem está comigo tem sabor. Então tá certo, eu sou o sal da terra, luz do mundo. É isso que Jesus Cristo falou. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vós quem que ele estava falando? Você crente em Jesus Cristo, eu crente em Jesus Cristo. Não crente de uma igreja, crente, né, na agressividade de uma religião, mas crente do crer em Jesus Cristo, crente do crer do que ele ensinou. Conversamos isto e ele chegou, e hoje a gente conversa praticamente todos os anos, né? A gente se encontra e a gente tem uma conversa muito boa. Por quê? Porque ele compreendeu que nós somos o sal da terra e de fato somos a luz do mundo. De repente, você se escandaliza por uma coisa comigo ou com alguém, mas procura conhecer. Assim como Jesus Cristo é preciso conhecer Ele, é preciso ir até Ele. Mas como se Ele está no céu, né? Mas Ele falou que a palavra dele é espírito e vida. Então o ensinamento dele é ir até Ele. E aqui nessa passagem ele fala sobre a parábola do semeador. Ele está falando que uma semente, uma boa orientação, um bom ensinamento, ou bons ensinamentos, foram lançados a uma terra. E ele diz que essa terra ela estava dura, endurecida, não tinha sido fofada ela, né? Então a semente caiu na terra, mas não produziu fruto. Entrou em nossos ouvidos, nossos olhos, porém não produziu fruto. Ele diz que continuou o semeador, que é ele,
ou aquele que leva a boa semente, como ele me explica, ele fala que a semente caiu entre pedras, no meio de pedregais. E ele diz que não deu fruto. Não, ele diz que até nasceu, a semente nasceu. Ela nasceu e até ameaçou o quê? Ameaçou até a crescer. Ele diz que mais apareceu o sol e secou. Não tinha raiz. Aí Jesus Cristo fala que essa semente, esse semeador continuou a semear. O ensinamento bom, a orientação boa, a semente boa, ela continuou a ser semeada. Mas ela encontrou o quê? Caiu entre espinhos. E ele diz que os espinhos, os ensinamentos contrários ao de Jesus Cristo, mesmo seja de religião, que venha de padre, bispo, pastor ou de mim, esses ensinamentos que tem de alguém que tem influência sobre mim e você, que não tem nada a ver de repente com religião. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou católico, eu sou evangélico, mas não é ali que discerne o Senhor da minha vida e da sua vida. Por quê? Porque você pode muito bem frequentar uma igreja e parecer para todo mundo bem, mas o Senhor da sua vida é aquele que tem influência sobre você. Você vai na igreja, você pode até escutar ali 1 hora de mensagem, 2, ou ficar até 3, mas o que discerne o Senhor da sua vida e da minha vida é aquilo que tem influência a maioria das nossas atitudes e a maioria do tempo que nós temos para aquele Senhor. Que de repente eu participo de uma missa, de um culto, de uma igreja, mas porém, saindo dali eu tenho muito mais dedicação, muito mais tempo para ouvir outras coisas que é do inimigo de Deus. De repente, nós carregamos o nome de Jesus, até temos boas vestes, falamos de Deus, mas de repente contrariamos Jesus Cristo, não só em atitudes, porque sempre todo mundo tem falhas, mas eu falo naquilo que defende como certo ou como errado, eu falo em pequenas coisas. E Jesus Cristo então fala que a outra parte da semente caiu em boa terra. Agora preste atenção. Caiu em boa terra. A semente caiu em boa terra. O que é? Ensinamentos e orientações que entraram num coração, numa mente que está o quê? Limpa, não está dura, não tem pedras, não tem espinhos. E ele disse o quê? Que ela caiu em boa terra. Versículo agora de número 8. Outra caiu em boa terra e deu, caiu em boa terra e deu fruto. Veja que caiu em boa terra é um ensinamento que vem até a mim e a você e produz o quê? Algo bom. Produz bom fruto. Um produziu 30, a outra 60 e a outra 100 por uma. Veja que mesmo caindo em boa terra, ele disse que produziu 30, 60 e 100 por uma. Veja que é preciso ter terreno bom, mas é preciso ser adubado esse terreno, é preciso ser preparado esse terreno para cair o quê? A semente boa vem e ela pode produzir 30, 60, 100 por uma. Veja como tudo é questão do quê? De mentalidade e de investimento. Em tudo em nossa vida é assim. Eu tenho consciência de que venho aqui e trago mensagem para você no sábado, trago para você no domingo, e que a minha mensagem é pequena, mas a maioria das mensagens que eu trago aqui é para se manter vivo, não para deixar você vivo. Até porque você já tem o seu Senhor, você já tem a tua religião, você já tem o teu líder, você já tem aquele que tem influência sobre você, que não sou eu e nem quero ser um influenciador seu, até porque eu quero ter muito mais tempo para buscar, para que inteiramente eu venha a ser usado por Deus em favor da sua vida. Mas eu digo para você que espero que esta mensagem abra os nossos entendimentos para que nós venhamos ficar atento de que de repente nós estamos perdendo curas, perdendo grandes bênçãos por causa do quê? Por causa que mesmo caindo em terra boa, Jesus Cristo falou que produz 30, 60 e 100 por uma. De vez em quando algumas pessoas
elas conversam comigo, contam alguns milagres assim absurdos para mim. Eu tenho vontade até de duvidar. Mas eu lembro dessa parábola e eu falo, se uma semente cair numa boa terra, ela pode produzir 30, ela pode produzir 60, ela pode produzir 100 por uma. Ou seja, se o ensinamento de Deus, se a orientação do Pai, a orientação do Espírito Santo, a orientação do Filho Jesus Cristo, se ela entrar no coração de uma pessoa, no entendimento de uma pessoa, e chegar a produzir 60 ou 100 por uma, que é um nível altíssimo de produtividade, de efeito, certamente não tem nenhuma doença que não vai ter cura. Essa semana estava passando num caixa de um mercado e as pessoas conversavam antes de mim, e a pessoa até concluiu comigo o assunto que nem era comigo. Mas a pessoa comentava sobre um familiar doente, com alguém da frente antes de mim, e depois concluiu comigo dizendo, esta tal doença, falou o nome, ela não tem cura. E eu fiquei muito triste quando cheguei em casa, porque eu falei com Deus, puxa vida, se a semente, se a gente chegasse a 100, né? E Jesus Cristo falou que é possível, né? Então não tem nada incurável, né? Que me dera eu que naquele momento eu tivesse sido mais espiritual do que carnal, não só para trazer uma esperança, né? Mas para trazer uma verdade. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que a semente caiu em boa terra, e essa produz 30, 60 e 100 por uma. E quem falou que existe uma doença incurável? Deus repreendeu Moisés quando Moisés repreendeu a Deus, falando assim para ele, Senhor, mas são muitos, não tem como acontecer. Deus repreendeu Moisés e falou bem assim, quem foi que encurtou a minha mão, para que eu não possa fazer? E Jesus Cristo aqui no Novo Testamento, ele fala assim, tudo é possível ao que crer. Já pensou se essa pessoa escuta essa mensagem hoje? Ou se essa pessoa abre a Bíblia, se tem o costume de estar se enchendo desse ensinamento que é Espírito e vida, e de repente escuta e percebe que tudo é possível ao que crer. Aí essa enfermidade aí vai ser uma fichinha, né? E esta é uma verdade. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a minha e a sua vida, e que nós venhamos colocar o nosso coração, a nossa mente, né? Para que Deus venha reinar, como o próprio Jesus Cristo faz algumas comparações, né? Do templo lá do Antigo Testamento com o templo do Novo Testamento. É muito interessante Jesus Cristo mostrar isso, o apóstolo Paulo também, né, nas cartas, o Espírito Santo usando ele, porque por isso que Jesus Cristo fala aqui no versículo de número 9, versículo de número 9, o 8 ele fala assim, ó, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que ele falou isso? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque nós podemos até escutar, mas se nós chegarmos a ouvir, aí sim, nós vamos chegar a 30, a 60, a 100 por uma. Quantas vezes eu penso em ficar indignado por fazer coisas que os outros... É tão simples, por que os outros não fazem, né? Se é tão simples fazer, é porque a boa orientação entrou no seu coração, no meu coração, e você e eu conseguimos atingir 30. Talvez conseguimos atingir até 60. Mas ainda é possível atingir 100 por uma. Amigo ouvinte, espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você e comigo, né, conosco, que nós venhamos avaliar aqui essa parábola do semeador. Há uma parábola que Jesus Cristo repreende a necessidade de prestar atenção nela, no próprio contar da parábola, depois ele repreende de novo no concluir, no explicar dela. Só ler para você ver em Mateus capítulo 13. Ele não está falando de terra, nem de semente. Ele está falando nem de pedras e espinhos. Ele está falando da palavra dele, está falando do meu e do seu coração, e está falando dos obstáculos
coisas ou situações, ou limitações dentro de nós, que nos fazem, às vezes, não chegar nem a 30. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas, e permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.